Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais esse vídeo do Vasco 10 nesta segunda-feira, dia 22 de setembro. E neste domingo o Vasco da Gama competiu, né, mas não ficou além do empate contra o rival. E a gente vai falar tudo desse jogo aqui. Então você que está chegando aqui, não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, seu comentário importante, seu nome, sua cidade que rola. Aquele abraço no final do vídeo. Lá no Instagram, estamos lá te esperando também, @Vasco10RD, e compartilha com os amigos nossas postagens aí, isso vai nos ajudar muito, né? Vai ajudar o YouTube a entender que aqui o nosso trabalho sobre o Vasco, né, é muito bom. Isso expande esse vídeo a outros vascaínos também. Bem, galera, no jogo aberto, no jogo franco, o Vasco ficou no empate aí contra o rival. Poderia ter vencido o jogo, é claro. Acho que o Vasco teve muitas boas chances, né? Mas também passou um sufocozinho, porque o adversário tem um poderio, apesar que na escalação inicial eles esnobaram a gente, fizeram como o Botafogo fez com a gente, né? Botou lá, né, os caras meio que reserva para jogar, para descansar o titular. Teve que botar os titulares correndo e não conseguiram reverter o caso, não conseguiram vencer o jogo. O Vasco lutou bastante. Destacar os zagueiros do Vasco, firmes, né, naquela luta, intensos, e os dois volantes, né, o Hugo Moura e o Cauã Barros, muito precisos ali, fechando a entrada da área. Os atacantes e meias do Flamengo não tiveram vida boa, e o Vasco da Gama vai desse jogo com moral, porque empatou, fez um bom jogo, né, competiu contra o Flamengo, aí, que é o líder do campeonato. Mas eu trago meu amigo Gilson Santos para falar mais do que foi esse jogo de Vasco 1, Flamengo 1. Erasmo, olá você que está chegando a Vasco 10 dessa segunda-feira. E Erasmo, terminou empatado o Clássico dos Milhões ontem à tarde e noite no Maracanã. Flamengo e Vasco empataram por 1-1 pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo disputadíssimo, lá e cá. O Flamengo abriu o placar logo aos 11 minutos do primeiro tempo, mas o Vasco, um time muito intenso, muito aguerrido, na sequência fez o gol de empate, lançamento para a área, e Rayan, ele mesmo, fez de cabeça o gol de empate do Vasco da Gama. Com o gol, Rayan chega ao seu 6º gol no Campeonato Brasileiro e justifica a fama que nós falamos aqui na última sexta-feira de caçador de urubu. O Rayan, muito elogiado por Fernando Diniz, não vinha bem na competição, e o gol deixou o centroavante do Vasco com uma marca importante entre os jogadores da sua idade. Nunca um jogador de 19 anos chegou a fazer 6 gols no Campeonato Brasileiro. A baixa da partida, Erasmo, ficou por conta da contusão do zagueiro Robert Renan. Robert Renan fazia um excelente jogo, uma excelente partida, e num choque de cabeça teve que ser substituído por Lucas Oliveira. A torcida do Vasco respirou fundo, preocupado com a entrada do zagueiro que há muito tempo não atuava um clássico dessa importância. Lucas Oliveira entrou bem e foi muito elogiado por Fernando Diniz na sua entrevista coletiva. Diz que confia no jogador e que o torcedor do Vasco pode ficar tranquilo que a defesa do Vasco estará sempre segura com Lucas Oliveira. O Robert Renan foi conduzido ao hospital para fazer exames de tomografia, e o departamento médico do Vasco diz que foi apenas uma medida protocolar e que o jogador estava bem. Agora, hoje deve sair os exames de imagem aí, a tomografia computadorizada, para saber se o Robert Renan reunirá condições para o jogo contra o Bahia na quarta-feira, em São Januário, às 19h30. Para esse jogo, o zagueiro Lucas Freitas, que esteve fora da partida contra o Flamengo, cumpriu suspensão automática pelo 3º cartão amarelo e estará à disposição de Fernando Diniz. O zagueiro Cuesta, o colombiano, entrou pela primeira vez na equipe titular e fez uma excelente partida, jogou bem, e o torcedor do Vasco ficou contente
com o que viu. Se Robert Renan reunir condições para o jogo contra o Bahia, aí vai gerar uma dor de cabeça no Fernando Diniz. Lucas Freitas estava muito bem na equipe, um dos destaques na equipe do Vasco da Gama, e vamos ver qual dupla de zaga o Fernando Diniz vai escolher para esse jogo contra o tricolor baiano. Esse jogo, Erasmo, vale ainda pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Jogo atrasado, e se o Vasco vencer, o Vasco pode dar um salto na tabela. Com o empate ontem, o Vasco chegou a 24 pontos no Campeonato Brasileiro, permanece na 15ª posição, ainda muito próximo da zona do rebaixamento, e uma vitória do Vasco levaria a 27 pontos. O Vasco que tem essa sequência de jogos difíceis, tentou o Flamengo ontem no Maracanã e enfrenta o Bahia quarta-feira, o Bahia que vem bem no Campeonato Brasileiro, está ali lutando por uma posição, brigando pela classificação para a Copa Libertadores de 2026, e na sequência o Vasco enfrentará o Cruzeiro, outra equipe postulante ao título brasileiro, e na sequência o Vasco enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque em São Paulo. Sequência de jogos duríssimos para o Vasco, mas que o Vasco começou bem, pontuou contra o líder do campeonato, tirou 2 pontos do Flamengo e somou mais um na tabela de classificação. Boa sorte ao Vasco, boa sorte ao Robert Renan, que ele se recupere bem, mas a verdade é que o Vasco fez um grande duelo ontem. O colombiano Andrés Gomes substituiu o Nuno Moreira ainda no intervalo do primeiro tempo, também teve uma excelente atuação, e o Vasco parece encorpado aí para o restante do campeonato. Fico por aqui, Erasmo, e a gente volta amanhã para falar desse Vasco. O Vasco que está de folga hoje, e amanhã cedo treina na preparação para o jogo contra o Bahia. Um abraço e até lá. Meu Gilson, olha só, Gilson, o Lucas Oliveira rendeu bem, hein? Chegou bem, né? O jogador com confiança, com moral, acaba, né, dessa situação. É claro que ele não é essa draga toda que a gente imaginava, que pintou-se, né? Pressão em cima do rapaz, mas o clássico teve a oportunidade dele, respondeu bem. A preocupação no Robert Renan, né, com essa pancada na cabeça, mas não há de ser nada não, é do jogo, né? Isso acontece mesmo, bola pra frente. O Diniz continua demorando para substituir, né, cara? Brincadeira aí, se tira a paciência, o time sofrendo, o adversário crescendo, Felipe Luiz já botou todo mundo para rodar, trocou um monte de gente e o Diniz nada. Mas eu não nego que ele evoluiu, né? Já começou a trocar. Outra coisa, antes de trocar, ele botou o Verratti mais no jogo, ou seja, usando bolas longas, o Verratti disputa, a segunda bola fica com o Vasco. Perfeito, foi legal, várias bolas aconteceram assim. O Verratti participou mais da partida, sim, mas demorou a ser substituído, né? Aí ele já substituiu o Verratti, né? Ele já botou o Andrés Gomes lá para correr em cima dos caras, e aí vida que segue, o jogo é jogado, é isso mesmo, Diniz, é isso mesmo. Não ficou naquela ideia assim, de sair curtinho, né? Muitas jogadas já com passe mais longo, fazendo o adversário correr para trás. Bem, no geral, o Vasco conseguiu esse pontinho aí, que vai ajudar na sua briga. A luta continua, galera, né, contra os adversários ali de baixo, mas vamos confiar. É mais importante a gente agora respirar, entender como esse time, né, o que esse time pode suportar. O próximo jogo contra o Bahia é um jogo também difícil, tem que entrar ligado, não pode entrar menos que isso, que se entrar menos que isso, não consegue o êxito de vencer o adversário, que no caso é o Bahia, é um adversário que luta a parte de cima da tabela, mas estamos aí, né? O time bem encaixado, o time tomando uma forma, o time sendo consistente, e a gente faz fé que o Vascão vai deslanchar no Campeonato Brasileiro. Eu quero deixar meu abraço para eles que já passaram aqui no nosso vídeo anterior, né? Passou na sexta musical, a Fafá de Nova Friburgo, né? Deixando um grande abraço para ela aí, sempre dando aquele alô ali, sempre palavras carinhosas
Um grande abraço, Fafá. Robertinho de Jequié. Ô, Robertinho, deixando um grande abraço pro Gilson aqui, pra equipe. Muito obrigado, Robertinho. Você também ajuda a gente pra caramba, sempre passando aí, sempre deixando aquele comentário, aquele like. Isso ajuda a beça. O Orlando Grande deve ser certo, né? De acompanhar nossos vídeos. E feliz, o Orlando tava otimista, né? Ele chegou a falar que eu acho que eu venceria de 3-0 e eu tava quase assinando embaixo. Não deu, não foi hoje, não foi nesse domingo, Orlando. Mas o Vasco já deu uma melhora bastante consistente, que continue assim. E você que está acompanhando a gente, pode deixar seu nome, sua cidade, para rolar esse abraço aqui no final do vídeo, né? Deixar o like, é importantíssimo. Se não for inscrito, se inscreva, né? Isso ajuda bastante a gente aqui, fazer o canal crescer. Acompanhe a gente lá no Instagram, @Vasco10RD, né? E compartilha nossos vídeos aí com a rapaziada, com os amigos, com a família, grupo de WhatsApp, tá valendo, né? E ajuda a gente aí. Valeu, galera. Obrigado pelas visualizações, obrigado pelas palavras de carinho, né? Amanhã a gente volta com mais novidades do Vascão, e olha que tem novidade para você. Um grande abraço. Vasco 10. Você torce por aqui. Vasco da Gama.